prosseguir. Como acontece a aprendizagem? Pessoal, reforçamento. Reforçamento, lembra que eu falei um pouquinho mais no começo da aula sobre a motivação? O aluno estar motivado, para estar engajado, para poder aprender parte por parte daquela habilidade que nós fragmentamos. Então, o reforçamento, ele é um processo no qual um comportamento, ele é fortalecido pela consequência imediata que seguramente segue a sua ocorrência. Quando um comportamento ele é fortalecido, é mais provável que ele aconteça no futuro. Vamos voltar lá no começo da aula. Nós não falamos sobre o antecedente, o comportamento e a consequência? Então, se a consequência ela foi reforçadora para a pessoa, a probabilidade desse comportamento continuar acontecendo no futuro aumenta, né? Como eu falei para vocês. Então, toda vez que a gente quer fortalecer o comportamento, a gente quer que ele continue ocorrendo, a gente pode usar de reforçadores, de reforçamento, que é uma motivação. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as consequências daquela tríplice lá do behaviorismo radical, tem o antecedente, o comportamento e a consequência. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências. As consequências dos comportamentos, elas podem ser tanto positivas ou negativas. Quando as consequências são positivas, elas são chamadas de reforçadoras. O próprio nome já explica, né? Consequência positiva, o nome dela é reforçadora. Por quê? Ela tende a reforçar o comportamento que se segue. Então, se você tem uma consequência que foi boa para você, aquele comportamento vai continuar acontecendo. Tá dando certo? Por que você vai se comportar diferente, né? Continua se comportando assim. Quando as consequências são negativas, nós chamamos ela de punição. Então, positiva, reforço, negativa, punição. Mas para usar aba, para ensinar crianças com autismo, nós utilizamos apenas as consequências positivas ou as consequências reforçadoras. Nós não somos punitivos. Por exemplo, a gente percebe que a motivação da criança é, por exemplo, brincar de bola. Então, a gente pode usar isso a nosso favor. A criança não tem motivação para o brincar funcional com outras coisas, só quer a bola, só sabe a bola. E para a gente ampliar esse brincar funcional, o que a gente combina com ela? Por exemplo, olha, vamos brincar um pouquinho de carrinho para depois a gente poder ir lá jogar bola? Então, a gente usa uma coisa que ela gosta para que ela experimente outras coisas também e vá ampliando os interesses dela, tá? Para não ficar só aquele interesse tão restrito e repetitivo que já é característico, diagnóstico do autismo, né? Então, a gente sempre usa isso, o reforço. A gente não é punitivo no sentido assim, se você não brincar um pouquinho de carrinho comigo, então não vai ter bola hoje. Ah, peraí, então que eu vou guardar a bola. Isso é punição, não é? Nós não somos punitivos na aba, a gente é sempre positivo, ok? A gente não usa punição. Então, vamos agora entender sobre o reforçamento positivo e o reforçamento negativo. Pessoal, reforçamento é tudo aquilo que faz o comportamento ocorrer outras vezes, ok? Reforçamento, ele faz aquele comportamento se manter. A chance dele continuar acontecendo aumenta com o reforço. Só que existe dois tipos de reforço, o positivo e o negativo, mas os dois são bons, ok? Não confundam esse negativo como uma coisa ruim, não é isso. O significado do negativo é outro, não é ruim, ok? Vamos entender? O reforçamento positivo é quando a gente acrescenta algo bom para aquela criança. A gente dá atenção, a gente dá elogio, a gente dá brinquedo, a gente dá comida. Esse R mais significa reforço positivo, mais é de positivo. E o reforço negativo, ele continua sendo uma coisa boa. Só que o negativo significa retirar. Não significa que é uma punição, não. Negativo significa retirar. Então, nós vamos retirar algo ruim. Por exemplo, ela não ganhou nada que gosta, mas se livrou de algo que não gosta. Por exemplo, a criança chora porque não quer tomar banho. Aí chora, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Aí a mãe fala, tá bom, então não precisa tomar banho. Ela foi reforçada, porque a mãe tirou uma coisa que ela não queria, tirou uma coisa ruim. Reforço, ele sempre é bom. Ou ele é positivo, porque você acrescenta algo bom, ou ele é negativo, porque você tira uma coisa ruim. Mas para a criança é bom.
É um pouquinho confuso? Pode ser. Mas o que eu preciso que vocês entendam hoje, que reforço é tudo aquilo que é bom, que aumenta a chance de um comportamento ocorrer novamente outras vezes, tá? Dentro da pós, isso daqui é explicado tintim por tintim, com muitos exemplos, de uma maneira muito gostosa, que vocês começam a pensar na prática de vocês e vocês mesmos começam a dar exemplos práticos. E, infelizmente, hoje aqui o nosso tempo é limitado, mas se você gosta desse conteúdo e resolver fazer a pós, será muito bem-vindo. Inclusive, eu sou uma das professoras que vai estar te esperando lá e você vai poder aprender com mais exemplos práticos essa questão do reforçamento positivo e negativo. Temos também reforçadores que são primários e secundários. Olha só, reforçadores primários ou incondicionado é aquele que independe de uma história de aprendizagem, tá? Os reforçadores secundários ou condicionados, eles adquirem função quando pareados com os primários. Por exemplo, a mamadeira, a fala da mãe, o brinquedo. Vamos entender isso melhor, pessoal? Só um minutinho. O reforçador primário, ninguém precisa ensinar, ok? Independe da história de aprendizagem. Então, alguém precisa te ensinar que você tem que beber água, como eu bebi agora? Alguém tem que te ensinar que você precisa comer? Não, é uma coisa que você já sabe, tá? Agora, os reforçadores secundários, eles adquirem uma função quando são colocados junto com os primários. Por exemplo, uma mamadeira pode ser um reforçador, porque a criança sabe que lá dentro tem sustento, tem leite, tem suco, tem água que ela precisa. A fala da mãe, ele é um reforço secundário, porque a criança sabe que vai receber carinho, colo, afeto, e ninguém precisou ensinar para ela que afeto e carinho é bom. Entendeu? Então, o reforçador secundário, ele é o reforço que ele faz você associar com o primário, tá? E também temos os reforçadores generalizados, que emparelhado com muitos outros reforçadores secundários. Então, por exemplo, a atenção. Muitas vezes o comportamento, ele é feito porque a longo prazo você tem um reconhecimento, uma atenção. Ou então o dinheiro. Olha só, você faz para ganhar o dinheiro, porque depois aquele dinheiro vai poder fazer você comprar algo que pode ser reforçador primário ou secundário para você. Por isso que são generalizados, tá? Então, nós temos esses tipos de reforçadores aqui. Vamos pegar alguns exemplos de reforçadores secundários? Então, nós temos os tangíveis, ou seja, os palpáveis, aquilo que dá pra gente pegar, manusear, tá? Bijuteria, brinquedo, livro, figurinha e etc. Os comestíveis, doce. Quem é fã de um doce aqui, gente? Que fica muito mais motivado quando tem um docinho para inspirar. Eu sou mais do salgado, mas tem gente que adora o doce. Comestíveis, por exemplo, doce, fruta, biscoito, guloseimas. Atividades também podem ser muito reforçadoras, por exemplo, assistir um filme, um tempo livre, um tempo no computador, tá? Os sociais, gente, sociais é um elogio, é um sorriso, é um aceno com a cabeça, um aplauso, um joinha, uma piscadinha. Então, esses reforços sociais, normalmente, eles são pareados com outros também, tá? Às vezes você dá um docinho, mas ao mesmo tempo você já faz um elogio, então você está dando um comestível junto com um social, tá? E os físicos, por exemplo, uma cosquinha, um abraço, um beijo, um tapinha nas costas, um toquinho na mão. Então, temos vários tipos de reforçadores, tá? Secundários, que nós podemos utilizar para manter a criança motivada em aprender aquilo que nós estamos querendo ensinar. E, pessoal, o que nós queremos ensinar? O que? Comportamentos socialmente relevantes. Nós queremos qualidade de vida para essa criança, nós queremos bem-estar para essa criança. Então, nós vamos utilizar de reforçadores para que ela esteja motivada. Porque, às vezes, ela não vai ter aquela percepção, né? Nossa, eu preciso aprender isso, porque eu preciso ser independente. Talvez a minha mãe não possa me ajudar em todos os momentos, é importante eu saber isso. Imagina, a criança não tem percepção disso. Então, por que ela vai fazer? Por que ela vai se dedicar naquilo? Porque nós estamos utilizando de reforçadores. Esquema de reforçamento, pessoal, pode ser um reforçamento contínuo, ou seja, a criança fez certo, você já reforça. Fez certo, reforça. Fez certo, reforça. Fez certo uma vez, já tem reforçador. Normalmente esse é usado bem no começo do tratamento, quando a criança está entendendo como funcionam as coisas, né?
E depois nós temos o esquema de reforçamento intermitente, que ele é mais um intervalo maior. Então a criança faz certinho, faz certinho, faz certinho, faz certinho, ganha um reforço, por exemplo. Aí ela faz, ganha um reforço. Não é mais como o contínuo, que fez certo uma vez, já ganhou reforço, fez certo uma vez, ganhou reforço. O intermitente, ele é intervalado. Então, a criança vai reforçada depois de número X de vezes que ela conseguiu fazer corretamente o que a gente está solicitando, tá? Então, a gente começa com o contínuo, depois a gente vai espaçando esses reforçadores, depois a gente vai tirando os reforçadores palpáveis, comestíveis, os tangíveis, e vai ficando só o social, porque o social, ele é um mais próximo da nossa realidade do dia a dia, né? Ninguém fica te dando docinhas, coisas toda hora que você faz uma coisa certa. Mas um elogio, um joinha é mais fácil de acontecer no dia a dia, na nossa realidade. Então, a gente começa utilizando todas as nossas ferramentas, tudo que a gente pode para que essa criança se dedique ao aprendizado, né? E depois a gente vai espaçando, vai para o reforçamento intermitente, vai utilizando mais o esquema de reforço social, tá? Pessoal, muito cuidado. Olha, isso daqui é super importante. Atenção, tome cuidado com o poder dos reforçadores. Assim como o reforçador ajuda uma criança a aprender comportamentos e habilidades novos, desejáveis, o mesmo também se aplica no sentido de dar-lhes comportamentos indesejáveis. Então, ao mesmo tempo que a gente pode estar usando o reforço para o nosso bem, para que a criança continue se comportando de uma maneira certinha, que a gente quer que ela se comporte, ele também pode ser, modo de dizer, um tiro no pé. Porque se você fica reforçando comportamentos inadequados, muitas vezes isso acontece até inconscientemente, sem querer, você está ensinando a criança a agir daquela forma, que não é nada funcional, nada social. Tá?